Como o produtor de soja é afetado pelas altas dos juros? O Vlamir Brandalize traz detalhes do mercado da soja, mas antes eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural pelo nosso canal YouTube. Inscreva-se no Paracatu Rural no YouTube. Marque o sininho para receber notificações. Mercado Agrícola. Os contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam a última quinta-feira, dia 30 de janeiro, com preços mais baixos. O mercado foi pressionado pela melhora nas previsões climáticas para a Argentina, pelo fraco resultado das exportações semanais americanas e pelas preocupações com a possibilidade de o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, confirmar, nesse mês de fevereiro, tarifas comerciais de 25% sobre México e Canadá. As informações são do portal Safras e Mercado. Na última quarta-feira, dia 29 de janeiro, o Banco Central anunciou uma nova alta para as taxas de juros no Brasil. A Selic será reajustada para 13,25%. Entre outras dificuldades que essa taxa pode trazer para o brasileiro, o acesso a créditos e parcelamentos se torna mais caro. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, destaca que, para os produtores de soja, o cenário também é desafiador e uma das alternativas é a negociação em barters, ou seja, através das relações de troca. Começamos o comentário de hoje com a situação do mercado da soja. O mercado da soja em Chicago vai tentando sustentar o suporte de 10,5, isso mesmo com o feriadão do Ano Novo Lunar Chinês, que já está em andamento. Então, mercadão tentando segurar os 10,5 de suporte. Segue com os $11 de resistência. É uma resistência considerando ela frágil, podendo ser quebrada nos próximos pregões, mas nesse momento aí, com o avanço da colheita da safra brasileira, com o peso do dólar no Brasil voltando a subir, né? Depois do anúncio aí do Banco Central, que é aumentado a taxa Selic de 12,25 para 13,25% ao ano, e dando indicativos que no mês de março vem mais um aumento na casa de 1%, passando a 14,25% ao ano. Juros caros para o produtor. O produtor vai ter que buscar alternativas aí de financiamentos que não fiquem vinculados a juros, aí que podem chegar a 20% ao ano. Peso grande nas costas do produtor ficar de olho. Temos alternativas aí, é o ano do barter, como alternativa para o produtor não depender efetivamente somente de financiamentos de juros brasileiros. Muito barter é vinculado com insumos com juros internacionais bem menores. Mercado de Chicago estão sustentando 10,5 de suporte e a resistência continua sendo os 11. No mercado brasileiro temos aí os negócios fluindo de maneira ainda lenta, muita entrega o grão que está sendo colhido está sendo entregue, porque no momento temos um pouquinho mais de 60 milhões de toneladas negociadas. Isso é mais ou menos uns 36%, indo para 37% da safra negociada, sendo que o ano passado, nesse momento, tinha pouco mais de 22% negociados. E quando entrou no pico da colheita, chegamos a 25%, ou seja, bem atrasado o que estava o ano passado. A média histórica é um pouco mais de 30% negociado nesse momento. E safra brasileira, aí ela vai dentro de uma normalidade. Esse é um ano dentro da normalidade, que a gente tem visto muito produtor reclamando, aí, principalmente do Rio Grande do Sul, que não tem recebido chuvas, mas com relação ao clima, o Brasil sempre vai ter locais que não tem chuvas, outros têm demais, como vem ocorrendo no Mato Grosso. Nesse momento, o ano passado não tinha chuvas, o ano passado o Mato Grosso perdeu por seca. Esse ano, alguns produtores estão perdendo produtividade e qualidade pelo excesso de chuvas, mas a colheita segue e as janelas que vão se abrindo, principalmente no Mato Grosso, o produtor está aproveitando e correndo para colher. Então essa é a condição e safra vindo. Nesse momento, continuamos vendo a safra brasileira entre 165 e 170 milhões de toneladas, mas tem várias estimativas já falando acima de 170 milhões de toneladas. Lembrando que plantamos perto de 48 milhões de hectares, e se tivesse tudo certinho, tudo clima normal, nós teríamos uma situação de uma safra perto de 180 milhões de toneladas. Então isso que tem que levar em consideração, porque se a gente colher
3.700 kg por hectare com 400, 3.700 quilogramas com 48 milhões de hectares plantados, dá 177 milhões de toneladas. Como vamos colher menos que a média de 3.700, talvez 3.500, então 3.500 vezes 48 milhões de hectares, 168, ou seja, continuamos dentro do que a gente estava imaginando, 165 a 170, mas com um viés que pode vir até um pouco acima aí, porque é um ano que está surpreendendo muita lavoura aí dos estados centrais com altas produtividades. Safra gaúcha tem comprometimento mínimo aí de 2 milhões de toneladas, talvez já de 3 em função do clima, mas esse é o quadro do mercado da soja nesse momento. O mercado segue com exportações bastante lentas no mês de janeiro, né? Não temos praticamente soja para embarcar. A safra de soja quase foi toda negociada, vai restando pouco na mão do produtor, e quem segurou até agora vai vendendo localmente para a indústria esmagadora regional, né? Então não tem muito negócio de curtíssimo prazo. Embarques devem começar a ganhar ritmo e depois da segunda quinzena de fevereiro em diante, quando estaremos efetivamente na safra de soja, né? Soja segue importante aí. Nesse momento já passou de 5 bilhões de reais em divisas entre soja, farelo e óleo. O farelo provavelmente vai fechar o mês de janeiro aí com mais de 1.700.000 toneladas embarcadas. O grão aí na faixa de umas 900.000, 950.000, talvez não chegue a 1 milhão. Isso a gente vai ver na próxima semana com os novos dados da SECEX dos embarques, né? Então esse é o nosso amigo soja, grande produto brasileiro. Daí a partir de fevereiro o ritmo é acelerado. Janeiro geralmente é um dos piores, é o pior mês do ano de embarques na exportação, principalmente do grão. As condições da safra da Argentina são de colher menos de 50 milhões de toneladas, frente às projeções que estavam em 52 milhões segundo o USDA. Então a situação de safra efetiva é de uma safra um pouco menor que apontou o USDA aí no seu relatório de janeiro, né? Oferta e demanda ajustada, certamente uma oferta provavelmente um pouco menor que as projeções, e demanda segue aquecida, certamente nesse ano em que terá guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vai ser uma guerrinha de compadre, mas vamos ter uma guerrinha comercial. Os chineses certamente vão trabalhar com estoques melhorados, mais estoques, é isso que se espera ali com relação ao mercado chinês de demanda, né, que é o maior comprador mundial de soja. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos,
1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional